de Lavocast, de Lavocast. Banco do Nordeste e a FBNB, 74 anos de desenvolvimento e 40 anos de defesa das pessoas. O desenvolvimento de uma região não acontece por acaso. Ele é construído por pessoas, por instituições, por decisões estratégicas e por uma visão de futuro que acredita no potencial de quem produz, empreende e sonha. Há 74 anos, o Banco do Nordeste vem desempenhando um papel fundamental na transformação econômica e social da nossa região, levando crédito, fomentando negócios, apoiando a agricultura familiar, fortalecendo o microcrédito, impulsionando empresas e contribuindo para a redução das desigualdades históricas do Nordeste brasileiro. Mas por trás de uma grande instituição existem pessoas. E há 40 anos, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., a FBNB, cumpre uma missão igualmente importante: representar, defender e valorizar aqueles que fazem o banco acontecer todos os dias. Neste episódio, vamos conversar sobre desenvolvimento regional, políticas públicas, liderança, saúde mental, valorização dos trabalhadores, os desafios do sistema financeiro, o protagonismo das mulheres em posições de liderança e, principalmente, sobre o futuro do Banco do Nordeste e da AFBNB, diante das profundas transformações econômicas, tecnológicas e sociais que vivemos. Para esta conversa especial, tenho a honra de receber Rita Josina Feitosa da Silva, diretora-presidente da AFBNB, psicóloga, assistente social e mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Ceará. Uma liderança reconhecida pela defesa dos trabalhadores, pelo compromisso com o desenvolvimento regional e pela construção de um Nordeste mais justo, humano e sustentável. Eu sou o João de Lavô e este é o de Lavocast, reafirmando nosso compromisso de levar conteúdo de alto nível, conectando conhecimento, experiência e visão de futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao de Lavocast número 55. Vamos começar? Antes de começarmos, de eu passar a palavra à nossa convidada, a Rita Josina, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., incentivando o desenvolvimento humano e social do Nordeste, a Dilavô Soluções Contábeis, há 26 anos transformando contabilidade em estratégia, e a Dilavô Editora e Educação, que faz conhecimento, ética e propósito em todo o Brasil. Rita, pode ficar à vontade, muito obrigado por ter vindo e fique à vontade para complementar o seu currículo e falar sobre você. Prazer meu, obrigada, Lavô, por estar aqui nessa oportunidade do programa, é uma iniciativa interessante, porque a comunicação hoje eu não vou dizer que é a base do negócio, é a base de tudo, tá? Porque no mundo onde as relações, elas estão cada vez mais com conflitos, tá? Essa comunicação aberta, esse diálogo, esse debate de ideias, ele traz um grande diferencial para os nossos dias atuais. Muito bem. Rita, o Banco do Nordeste completa 74 anos de existência. Na sua avaliação, como a instituição tem cumprido sua missão histórica de promover o desenvolvimento regional e contribuir para a redução das desigualdades sociais e econômicas do Nordeste? Bom, o Banco do Nordeste, ele é uma instituição, sólida, todos nós conhecemos, quem é nordestino sabe, do diferencial, um maior banco de desenvolvimento, da América Latina, é um banco que está presente aí em todos os municípios do Nordeste, todos os estados do Nordeste, e norte de Minas, norte do Espírito Santo também, e além dos escritórios que tem onde era antigamente as unidades extra-regionais do banco, que é Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, portanto, assim, centros onde
ali são escritórios, né, com grande interlocução aí com agentes produtivos. E o Banco do Nordeste, né, por ser um braço, né, do governo, ele é uma grande oportunidade de desenvolver a região. A gente fala assim, oportunidade porque ele dialoga com outras instituições também que fazem um trabalho muito importante, tá? Então, celebrar o Banco do Nordeste, 74 anos, né, de uma empresa forte que tem crescido, né, de uma maneira assim, com muito reconhecimento e respeito, tá? A gente vê que o nome Banco do Nordeste, ele é uma instituição respeitada, né? Muito respeito. E trabalhadores também muito comprometidos. Então, para a gente é uma satisfação muito grande falar de Banco do Nordeste. E o Banco do Nordeste, eu tive o privilégio de ser funcionário também do Banco do Nordeste, né? Durante 16 anos. E o Banco do Nordeste sempre foi conhecido como um dos bancos que mais treina seus funcionários, que mais qualifica, né? Então, e existe muitos benefícios. E, além do mais, tem a FBNB para estar acompanhando e monitorando, entre aspas, né? Mas está acompanhando essa relação e essa é uma oportunidade de estar junto com os funcionários, né, do Banco do Nordeste. Você falou aí sobre entidades parceiras, né? Então, seria o quê? Sudene? Ainda existe Sudene ou já mudou de nome? Ainda tem existe. Sudene. Ela tem tido Codevasf, né? uma atuação bem tímida, Codevasf, né? Denox, assim, né? O Denox ele tem tido uma atuação assim muito tímida, né? Mais recentemente. Mas aí tem as universidades, tem as outras instâncias também que no regional elas fazem algum trabalho, tem muitas secretarias de desenvolvimento, né? Boas, né? A gente tem na Bahia, tem Piauí também, né? Assim, são instituições que são parceiras porque fazem uma atividade ali mais local, né? E o Banco do Nordeste entra com o recurso, então dá uma relação muito boa, né, de políticas. Emates também, né? A Emates, a EMAP, Sebrae né? também. Sebrae, IBAMA, né? IBAMA, né? E assim, todas as instituições onde os clientes têm também alguma relação, os sindicatos de trabalhadores rurais, né? Dos também. Trabalhadores, Então, assim, o suporte para que eles possam também, às vezes, estruturar questões que são muito próprias do crédito, tá? Então, o Banco do Nordeste precisa dessas instituições, as instituições precisam, né, do Banco do Nordeste. As prefeituras também têm tido assim, trabalhos muito importantes, né, de políticas, né, em nível local, mas de qualquer forma o Banco do Nordeste, aqui em Fortaleza, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem aquele programa de microcrédito, né, que o Estado, né, está desenvolvendo e que ele é bem interessante também, o Banco do Nordeste entra nessa parceria. Tem muita parceria. Rita, como eu estava dizendo, eu fui funcionário do Banco do Nordeste, né, durante 16 anos, trabalhei em outros bancos também antes, mas eu fiz também um mestrado na UFC em Desenvolvimento e Meio Ambiente, pela UFC Prodema, e a minha dissertação foi sobre o agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste, né? Eu fiz um estudo aqui em Caucaia, um estudo de duas associações, um comparativo entre duas associações, uma associação atendida pelo programa, pelo agente de desenvolvimento, e a outra associação sem ser atendida, né? Então, eu defendi a minha dissertação de mestrado em 2003. E aí depois foi que eu fiz o doutorado. Mas ainda continua o projeto Agente de Desenvolvimento? Sim, pois é. E aí eu queria falar também, você falou esse tempo aí de banco, né? Eu tenho 36 anos de Banco do Nordeste, então trabalhei em unidades, né, do banco na Bahia, no Rio Grande do Norte, aqui em Fortaleza. Então a gente vê assim, o Banco do Nordeste ele acontecer, né, em várias localidades. E a questão da capacitação realmente ela é muito prioritária no banco, né? Tem assim muitas oportunidades. O banco, inclusive, esses programas de mestrado, né? O Banco do Nordeste ele patrocina. O meu mestrado também foi pelo Banco do Nordeste, foi o UFC, né? Teve uma turma muito grande. E a gente estudou, né, esses programas. No meu caso, a minha dissertação foi sobre o microcrédito, mas vários colegas fizeram também a dissertação sobre agente de desenvolvimento. Isso, eu acho que é muito importante estar destacando isso, porque o programa, ele
foi construído numa época, assim, bem contraditória. Era numa época onde as políticas de redução do Estado, né, elas estavam muito evidentes. Então, essa atuação do público estava na lógica da privatização, mas o Banco do Nordeste, com o seu programa de desenvolvimento, ele deu assim, uma capilaridade muito grande, muito boa. Ainda existe o programa, mas ele está bem ainda distante da realidade que a gente deseja. Do sonho que a gente tem, né? Da realidade pela qual ele foi construído, Exato, né? Então, é uma defesa do Banco do Nordeste, realmente, porque hoje os agentes de desenvolvimento, eles são a própria presença do banco. Do banco, né? O banco realmente dá condições para que o agente ele possa fazer esse trabalho. E aí, quero destacar também, o Banco do Nordeste, durante muito tempo, agora ainda tem também, mas o Banco do Nordeste formava e contribuía, porque muitas pessoas do banco, elas alguns ainda são cedidos né, a outros órgãos, ministérios, né? Governo do Estado, para prefeituras, para ministério, né? Para secretarias também, muito então, bom. assim, é uma capacitação que o banco realmente oferece, né? E essas pessoas lá, elas desenvolvem um trabalho muito bom. Muito bom. E outra coisa, muitas vezes, funcionário do Banco do Nordeste, que é também professor de universidades federais ou estaduais, né? Nós tivemos um presidente que já foi da UFC, né? O Roberto Smith foi Marcos Holanda Marcos também. Holanda da UFC também, né? Isso. Então, esse link, esse intercâmbio é muito bacana, né? Isso, entre as instituições. Rita, na visão da FBNB, quais são hoje os maiores desafios institucionais do Banco do Nordeste diante das mudanças econômicas, tecnológicas, ambientais e sociais que o Brasil vive? Isso, é a própria luta da FBNB, né? Para que o Banco do Nordeste ele possa realmente atender a missão do banco na prática, né? A FBNB tem feito já vários documentos, né? O BNB que queremos, o BNB que a sociedade precisa, diretrizes, né, para um desenvolvimento regional, carta compromisso com o desenvolvimento regional. São várias produções que a FBNB já fez, porque é o tempo em que a gente leva o que o banco pode ser, a gente cobra também das gestões do banco, tá? Muito bem. A gente tem um banco que ele é muito forte, um banco que ele é reconhecido, mas o viés do desenvolvimento, ele precisa ser reforçado, precisa ser estimulado, tá? Quando a gente esteve, a FBNB lá na época, na luta por recursos estáveis, né, para a região, daí onde surgiu o FNE, com muita luta, o FNE, ele era exatamente porque a gente, né, defendia que o recurso ele ia ser operado por um banco que conhece a região e que ia fazer toda a diferença, né? Essa realidade não mudou muito, né? Embora a gente veja aí que o Nordeste avançou realmente. Avançou muito, em muitos índices aí, mas quando a gente compara isso no nacional, a gente vê que ainda está muito, muito distante. As próprias condições entre as regiões também ainda são bem adversas, né? Então, hoje o desafio é para que o Banco do Nordeste ele possa, com muita interlocução, a gente está, por exemplo, agora numa gestão onde tem todo o reconhecimento do governo federal, onde o banco ele está muito presente, né, assim, ao lado de uma política pública do governo, mas o Banco do Nordeste pode fazer mais, pode fazer muito mais, né, para poder ele não só ser um repassador de crédito, exatamente, né, para que ele possa também entrar com as suas ações estruturantes, né, então certeza. A gente cobra muito. Agora sim, existe uma realidade, né, a quantidade de trabalhadores no Banco do Nordeste está deixando a desejar, exatamente. O Banco do Nordeste precisa de muito mais trabalhadores, as metas têm tomado muito tempo, né, dos trabalhadores. E aí, nessa questão de cumprir metas, de atender resultados, né, às vezes fica muito parecido a um banco comercial. Né, e não é a função do banco. Não pode, nem deve ser, né? Porque assim, só para repassar o crédito, tem outras instituições que, inclusive, têm melhores condições, porque a tecnologia é mais desenvolvida, né? E assim sistemas, por diante. Né? E o Banco do Nordeste, não, ele tem que cumprir regras, normas, né? O FNE tem uma legislação muito ampla. Exatamente. E assim, esse crédito ele nem pode
sair com muita facilidade, né? O Banco Nordeste tem feito, assim, milagres, Exatamente. né? Em atingir os seus recordes aí de aplicação, mas existe ainda uma burocracia que ela não facilita mais ainda quanto deveria ser, né? Exatamente. E quando a gente pega a questão do desenvolvimento, a gente precisa ver que o crédito ele não pode estar dissociado das outras políticas. Então, exatamente. ainda Na parte social, né, Rita? Então, assim, Ambiental. digamos que a infraestrutura para o crédito, ela ainda não está num casamento perfeito, tá? Então, tem questões estruturais que ainda não foram resolvidas, né? Você vê o cliente que pode tomar um valor alto de empréstimo, mas ele não cumpre alguns requisitos, então ele não tem acesso a esse crédito. Exatamente. Então, tem questões ainda que precisam ser resolvidas, né? Cliente que não sabe ler, né? O analfabeto. Agora eu aqui falando, gaguejando, né? Precisa ser superada essa questão da educação para que essas questões do crédito elas possam atender, né, o objetivo e fluir a questão do desenvolvimento dentro daquelas vertentes que a gente conhece, né? Ambiental, social, tudo mais. Então, não adianta para a direção do banco querer competir com os bancos particulares, porque a função do banco é uma função constitucional, está lá na Constituição de 1988, né? Isso. Então, pensando nisso, eu estava me lembrando aqui, quando eu trabalhava em 1982, 83, eu fazia cédula de crédito rural, pignoratícia e hipotecária, né? Então, em máquina de escrever, não tinha nem calculadora, a gente calculava na mão, né? Mas era um momento que, naquela época, a gente financiava desde a propriedade rural, muitos programas, Projeto Sertanejo e outros programas, que é da sua época, né? Mas nessa época também o banco era muito presente, sempre foi muito presente. Agora, como você fala, não pode ter somente esse viés só do crédito. Isso. Não é só dar crédito, é dar também toda a assistência. E o próprio Banco Nordeste tem um profissional, que eu acho que ainda existe, o TA, né? O técnico agrícola. Né? É aquele funcionário do banco que tem toda expertise e que orienta o produtor rural e até urbanos também, né? Também, indústria e pequenas. Do pequeno ao grande, né? Do pequeno ao grande, se a gente for pegar o próprio programa do Banco do Nordeste, que é o Programa Nacional de Microcrédito. De microcrédito, né? O programa exatamente microcrédito produtivo orientado, né? Porque ele pega aquelas pessoas que estão mesmo na base. Na base, né? Da pirâmide, né? Então, às vezes o crédito, né, de subsistência, mas o objetivo é tanto ter o técnico como também o assessor de crédito. O assessor de crédito. É alguém que, inclusive, ajuda o cliente a diferenciar o crédito que entra para o empreendimento e o que ele precisa para a sua dinâmica familiar. Exatamente. Né? Então, esse assessoramento, né, esse acompanhamento, ele é muito fundamental. Né? Realmente tem clientes que eles avançam na pontuação, né? Chegam a níveis maiores, né? Tem acesso mais diferenciados, porque eles conseguem realmente, com esse acompanhamento, né? Eles conseguem. Então, isso é o diferencial do Banco Nordeste, né? Exatamente. Tanto é que, se a gente pega, como eu citei agora, o programa de microcrédito, na mesma época em que o Banco do Nordeste começou a operar, outras instituições também, né? Copiaram, né? Copiaram, e esse programa nem existe mais lá, o Banco do Nordeste continua, né? O Crédito Amigo já está perto de 30 anos. Exato. Né? Então, ele tem realmente feito essa diferença, tem aumentado consideravelmente a quantidade de clientes, e aí faço um destaque, né? O percentual de mulheres também tem crescido muito no programa. Né? Eu acho que hoje a maioria, né, do programa de microcrédito o urbano, né, 68% são mulheres, muito né? Bom. E já o rural, que é o agroamigo, né, já vai aí mais de 50%. Então, assim, é um programa inclusivo que o crédito chega e as mulheres, né, elas têm esse acesso e conseguem realmente aquilo que a gente chama o crédito, a democracia, a democracia, no acesso ao crédito. Mudando
É toda a perspectiva até das famílias, né? Isso, é. Das famílias, principalmente as famílias Uhum. de menos recursos, né? Isso. Justamente a pergunta agora seria: o Crédito Amigo e o Agro Amigo se tornaram referências internacionais em microfinança. Como a FBNB avalia esses programas e quais impactos eles têm produzido na inclusão produtiva, na geração de renda e no fortalecimento dos pequenos empreendedores? Você já começou aí? Pode concluir, Bom, por favor. O microcrédito, quando ele surgiu no Banco do Nordeste, ele foi um desafio já, Foi um desafio, porque a gente via a potencialidade, né? Até porque ele foi copiado de outras experiências internacionais. O Banco do Nordeste, na época, ele não estava preparado, né? Mas todo o desenho foi feito com uma consultoria, né, externa que veio, que tinha conhecimento dessa realidade. Mudou até marca, não foi? Mudou. Mudou marca, mudou muita coisa. Isso, né? No início ele teve um ensaio, então viu rapidinho qual era a marca que pegava mais. Então, quando você imaginou a discussão, eu estou falando isso porque na época eu participei da criação do programa, né? Assim, Crédito Amigo. Crédito Amigo. Então, esse nome Amigo, ele já veio com uma conotação de que não era uma relação única cliente-banco, né? Tinha uma rede de solidariedade. Não era uma relação só comercial ou financeira, né? Exatamente. Então, a perspectiva do crédito solidário, né? Ele foi muito bem avaliado. Aqui em Fortaleza já tinha a experiência do Banco Palmas, né? Que eu lembro. não tinha uma coisa muito estruturada, mas já funcionava mais ou menos porque as pessoas se ajudavam. Exato. Né? E foi, né, com estatísticas da época, provava que o pequeno paga. Paga. Certo? Por quê? Porque ele tem um acompanhamento. Paga até melhor do que o grande, né? Muito mais, né? E realmente isso se comprovou ao longo do tempo. Então, quando o Crédito Amigo começou, o Banco do Nordeste ele não tinha a capacidade de estar em todos os municípios, porque o projeto piloto eram 5 cidades. Mas, assim, em 2 meses, ele expandiu para 50 cidades, porque todo mundo queria, todo mundo queria. E aí o Banco do Nordeste, né, viu como é que fazia, fez convênio com a universidade para que os assessores de crédito, né, pudessem trabalhar também. Foi mais postos de trabalho que se criou, tá? E ao longo do tempo esse programa ele foi realmente se reformulando, né? E hoje ele está tão bem o programa que, assim, quando a coisa está muito boa, né, então salta aos olhos. Então existe aí muita gente querendo ser o pai da criança. Exato. Né? O Banco do Nordeste hoje ele tem ele é dono da marca, né? Ele é dono da metodologia, do acompanhamento. Hoje esse programa ele é operado tanto pelo INEC, que é um auxílio, como também pela CAMED, né, microcrédito. E aí, infelizmente, existem algumas narrativas que, se o programa está aí ao longo desse tempo funcionando com melhores resultados, inclusive com impactos muito bons no número do Banco do Nordeste, né? Só para você ter uma ideia, hoje o que o banco desembolsa, né, no programa Crédito Amigo, comparativamente ao FNE, ele é muito alto e tem um impacto muito grande, inclusive nos lucros, né? Na nossa participação de lucros. Muito bom. Então, isso só reforça que ele tem sido um programa muito bom para o banco, para a sociedade, para o cliente. Tá? Para todo mundo. Para todo mundo. E para o Brasil. E nós, a FBNB, com certeza. E nós, a FBNB, defendemos, né, que esse programa ele seja operado, ele seja a exclusividade do Banco do Nordeste. Rita, esse outro agroamigo, ele funciona? O agroamigo funciona. Mas só na parte rural. Na parte rural, Mas é a mesma metodologia, né? A mesma. Tanto no contexto da inclusão, né? E também na questão do microcrédito orientado. Orientado, né? Para que esse cliente ele tenha a sustentabilidade, né? Daquele empreendimento, do pequeno empreendimento, e que ele também tenha uma melhoria nas condições de vida dele, né? Inclusive, né? A minha dissertação de mestrado foi uma avaliação, né, que a gente fez sobre o impacto
do microcrédito Do na microcrédito. renda dessas famílias, Dessas né? famílias. E desses trabalhadores. Que é significativo, né, Rita? É muito significativa. Tão significativa, assim, que melhora a renda, tá? Mas do ponto de vista, assim, das condições, elas praticamente permanecem as mesmas. Né? Porque a pessoa está lá inserida na mesma realidade, e às vezes ela não sai daquela realidade para ir para um outro local. Muitas vezes a casa continua precisando do mesmo reparo, o saneamento ainda não foi, né, resolvido. E a família também não muda muito o Não mindset, muda a mentalidade, né? vai todo mundo para sair dali, tem que ir, aí não tem acesso. Agora alguns já foram, né? Já migraram para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, já tem uma política estruturante que permite aquela pessoa se perceber também numa outra realidade. Exato. Mas ainda existe muito a questão tipo assim, o meu território, o meu local, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. A origem, né? Então, isso é uma cultura também que é algo que dentro do programa microcrédito ele precisa também ser trabalhado. Né? As pessoas perceberem a importância de ir para uma universidade, né? de buscar também a questão do conhecimento. Mas essa questão de gostar do local e não querer fazer essa saída, né, até para as grandes cidades, a gente não pode julgar muito, porque a gente não, pode ser bom e pode ser ruim, né? É verdade. E depende muito de cada um, né? Depende de... Porque a gente pega, se a gente for pegar aqui uma realidade, por exemplo, uma pessoa que ela faz unha ali na garagem da sua casa. Na comunidade dela, na rua dela. Então, ela consegue um microcrédito, ela compra esmalte, ela compra outros produtos, aí passa a fazer algo mais além da unha. Ela já criou aquela rede. Né? Então, se você tira essa pessoa e vai para um outro local, ela vai basicamente começar do zero, exatamente. Daqui que ela faça. É um desafio, né? E a competitividade é muito grande. muito Naquele grande. local ela conhece, ela vai. O que ela traz de novo para aquele cliente, ele tem um impacto muito maior do que ela ir para uma outra dinâmica que já tem algo mais estruturado, né? Então, assim, tem toda essa dinâmica do local que é mais favorável ao micro naquele local onde ele está inserido. Local. E até a questão de relações, né? Então, ali você tem relações familiares, no caso da mulher do esposo e vice-versa. Então, essas relações fazem com que provavelmente você viva melhor naquele ambiente, né? Eu lembro de uma cliente que era o seguinte, ela eu citei agora a manicure porque eu lembrei dela, né? Na garagem da casa, o marido tinha uma borracharia, né? Ela tinha o esmalte e o filho saía para vender salgados, né? Show de bola, né? Eles não podiam ser do mesmo grupo porque a própria metodologia do programa não permite isso. Então, o marido buscou outras pessoas para pegar o empréstimo, ela buscou outras pessoas e o filho outras pessoas. Então, assim, rapidinho você tinha o quê? 15 clientes novos para o banco. 3 redes assim, diferentes, né? O cliente chegou lá, banco, eu estou te trazendo aqui 5 clientes, né? Para poder a gente... E eles conseguiram, assim, né? Depois eles construíram uma parte mais em cima na casa, então a família toda foi morar em cima, o empreendimento ficou ali, né, embaixo. Então, assim, a gente viu que essa questão do crédito foi diferencial, né? Mas a pessoa teve que permanecer naquele local. Muito bem. Rita, você acha que que é a questão do microcrédito e a questão do agroamigo, né? Essa questão dessa parceria, você ter que conseguir mais pessoas, você acha que é uma metodologia que está funcionando e é uma metodologia ideal mesmo? Funciona porque a questão assim, do pagamento, né? Do pagamento. O grupo tem que um pagar, se responsabiliza pelo outro, né? Tem que pagar no dia, né? Se um falhar, todo mundo vai... Todo mundo perde, né? Todo mundo vai ficar com o nome lá implicado, né? Implicado, Mas, assim, o programa ele já evoluiu porque chega um determinado momento em que aquele cliente, dependendo da avaliação dele, ele já pode migrar para um crédito individual, entendeu? Então, assim, aí aquele grupo já
consegue uma outra pessoa. Para substituir, né? Exatamente. E aí aquele cliente, ele, né, pela lógica do microcrédito, é fazer com que esse cliente ele vá vendo o crescimento e ele vá passando para outras linhas, né? E o próprio programa também, ele já antes era limitado a R$1.000 máximo, né? Hoje não, hoje já tem acho que 50 mil, né? já pode. Melhorou isso, a questão de limites, né? Então os clientes eles querem garantir que o grupo pague, que eles sejam bem avaliados, porque todos eles querem crescer, né, por si só. Então, isso aí tem funcionado muito bem. Rita, e essa questão da operacionalização não ser pelo próprio banco diretamente, está funcionando direitinho? Por exemplo, essa OCIP e tem também uma entidade da CAMED, como é que funciona? É porque o modelo do programa, né, ele é muito assim, ele tem um grupo que se autorregula, né, ele tem o assessor de crédito também, que ele recebe uma remuneração diferenciada por conta da produção dele, entre aspas, né? E do resultado daquele cliente, tá? Então, é como se fosse assim, tudo amigo, para que todo mundo se dê bem no final, né? Lógico. Então, tem a empresa que opera, tem o coordenador, tem o monitor, e o Banco do Nordeste também tem a estrutura, né, que acompanha também lá a monitoração. E como esse crédito ele é muito rápido, né? É giro, então assim, em 6 meses você já tem um retrato ali, se deu, se não deu, né? Então rapidinho já tem a dinâmica, olha, esse local aí não é um local bom de crédito, tem que procurar outra área. Então às vezes o assessor vai, deixa aquele espaço, quando existe uma cultura muito assim, isso aqui não paga, então vai para outro canto, e como esse aqui não pagou, você tem que arranjar 2 para poder cobrir, então é uma metodologia assim que ela é muito bem feita, tá? Porque tanto é bom para o cliente, como também para a própria questão do desenvolvimento e como também para o resultado, que ele é muito rápido, né? Então, assim, ele é um negócio bom, viu? É um negócio bom que rapidinho até os bancos, né? Particulares, privados começaram, hoje tem microcrédito aí, aplicativos já, né? É muito diferente dessa lógica de você ter o assessor que está lá, né? Que a gente cobra também, não dá para a gente ser um microcrédito onde a gente quer que o cliente melhore na sua condição, né, subjetiva, e ao mesmo tempo o assessor ser cobrado por meta, por resultado, porque não dá para você correr com uma realidade que não te dá as condições de você ter um resultado logo, né? Então, tem que ter algo aí de longo prazo. E é uma questão até educacional, né? Isso, de educação financeira e tal. Esses 2 programas, o Crédito Amigo e o Agro Amigo, eles têm outros produtos, tipo cartão de crédito, outra coisa? Não, é só o crédito... Eu não sei te dizer, não, assim, no momento, mas eu acho que tem, viu? Né? Tem. Hoje até o cliente, né, o rural, o crédito dele, não tem mais essas cédulas aí, né? Que a gente ficava não tem mais nada, a noite toda rodando, não. Ele recebe o cartão, dia tal, ele já vai ter o crédito lá. E vai lá e saca. Isso, ele paga, então tem muito ali da coisa do digital, da né? tecnologia mesmo. Então, assim, seguro, né? Seguro tem eles têm. O Banco do Nordeste, assim, como ele não é um banco, assim, comercial, então esses outros produtos, ele ele não é tão... Não foca muito, né? Não. Acho que cartão de crédito deve ter. Eu não sei se para o Crédito Amigo tem. Eu vou até procurar saber, viu? Muito bem. Rita, o banco existe porque existem pessoas. Sim. Como funciona o trabalho permanente de escuta realizado pela FBNB junto aos funcionários? Sim. Hoje a gente tem aí, né, no mundo do trabalho, a gente tem as ouvidorias, né? A gente tem pessoas com sensibilidade, né? Pessoas que cuidam das pessoas, né? Pessoas que gostam das pessoas, né? A saúde mental também, né? A gente lutou muito, né, para que o banco, né, as ouvidorias, elas fossem ocupadas realmente por pessoas que se identificassem com o trabalhador, né? Então, hoje, tanto na nossa Caixa de Previdência, como na nossa Caixa Médica, né? A gente, né, lutou, a gente se envolve para que as pessoas eleitas, elas estejam lá para poder realmente cumprir
esse papel, né? Então, assim, a gente tem conseguido, né, isso daí. E na FBNB também a gente tem esse cuidado, né, esse trabalho. Na FBNB a gente diz que todo mundo é ouvidor, né? Ouvidor, Até né? mesmo o pessoal da assessoria, às vezes, a demanda é muito grande, né? As pessoas buscam muito e a gente procura sempre... coloca sempre assim, às vezes uma questão chega como sendo uma demanda individual, mas a gente procura ver o que isso aí pode ser ampliado para um atendimento de um coletivo, tá? Então, na FPNB a gente tem feito esse trabalho. E o Banco do Nordeste, de um modo geral, né, digamos, as pessoas, elas gostam de ser escutadas, né? E a gente... Eu sou de uma época no banco onde tinha um serviço social estruturado, tá? As assistentes Apoio, sociais, né? tinham as salas, né? O funcionário chegava, a família do funcionário chegava e dizia, ontem lá em casa foi uma coisa terrível. A gente deixava ela na sala, a gente mandava chamar o funcionário, o que foi que aconteceu? A gente ia fazer terapia de casal, pra você ter uma ideia, né? Caso de alcoolismo, a gente ia lá cuidar. Teve um caso lá, muito emblemático esse caso, né? O colega estava numa situação, o relacionamento dele não estava muito legal, então ele sempre dizia o seguinte, não vai dar certo, eu vou ter que separar. Essa mulher, ela quer o meu dinheiro e não dá e tudo. E quando foi um dia, ele bebeu muito e ela levou para o cartório e ele ia casar do jeito que ele estava. E aí a assistente social soube, depois eu vou lá, ele não vai casar não, e impediu este casamento, né, porque o plano dela era casar e mais tarde separar, e aí, enfim, foi uma coisa assim tão que a gente não dá para entrar nessa vida da intimidade das pessoas, mas é porque a gente conhecia aquele cliente que ele ia ali quase todo dia, relatava como é que estava a situação dele, e depois eles viraram bons amigos, e aí casaram realmente, e a gente esteve presente no casamento deles, mas naquele momento não era o momento ideal. Não era o momento ainda. Rita, o teu concurso foi para assistência social, foi? Eu fiz o concurso em 85, né? E aí, quando eu fui chamada para o banco, foi em 90. O banco demorou muito a chamar. E em 91, final de 91, teve um concurso interno para serviço social, para assistente social, né? Então, a gente entrou como nível médio e a partir desse concurso, foi o último concurso interno que teve no banco, e aí a gente passou para a categoria de técnico científico, que era um concurso de nível superior. Né? Só tinha médico, advogado e assistente social, engenheiro também. E economista, né? Economista porque era uma coisa específica lá do da ETN, economia, né? Era os técnicos do ETN, em desenvolvimento econômico. Do ETN. Que é um órgão muito forte também do banco, né? Assim, em termos de reconhecimento de trabalhos, né? O ETN, ele tem uma dinâmica, a própria criação, né, do ETN, ele era um órgão separado mesmo do banco. O ETN desenvolve ainda muitos trabalhos. Muitas pesquisas, né? Muito. Trabalho de doutorado, muito mestrado, doutorado. Tudo, né? Sim, são profissionais muito preparados mesmo, capacitados, né? Precisa ser reconhecido atualmente, precisa ser valorizado, assim como a agente de desenvolvimento precisa ser reconhecido. Eu acho que o Banco do Nordeste, ele não tem colocado na sua estratégia, né, a importância do ETN, por essa questão dessa lógica do financeiro, né, por essa lógica do mercado, pelas regras, né, das certificações que hoje os trabalhadores do Banco do Nordeste precisam cumprir. Então, isso tem priorizado, né? Além de que existe hoje uma coisa no banco que se chama plano de função, onde o cargo, ele não tem uma importância tão grande quanto a função. Quanto a função. Certo? Então, as funções, elas são maiores e são melhores em outros centros, onde os critérios, inclusive, de acesso é algo que a gente também tem questionado, né? A gente luta pela valorização do cargo. Do cargo, né? Então, assim, essas áreas onde não tem muita concorrência, por exemplo, ETN e também outras áreas, então, assim, não tem muita briga pelas comissões, então os valores não são tão atrativos quanto outros, né? E são as áreas de desenvolvimento. As áreas
as áreas foco do banco, né? Isso, é. São as áreas. Eu lembro na UFC, né, tem o CAEM, né, que é o mestrado, doutorado em Isso, economia, que isso. sempre estavam juntos, né? Isso. CAEM, UFC e ETN, né? Exatamente. A própria criação do programa Microcrédito, ela foi toda embasada em pesquisa científica desenvolvida, né, pelo ETN e pelo CAEM. E pelo CAEM, exatamente. Rita, a FBNB completa 40 anos, são 4 décadas. O que mudou desde sua fundação? Os desafios de hoje são diferentes daqueles enfrentados pelos pioneiros como você na associação. De certa forma, continuam sendo os mesmos ou apenas com novos contextos? É muito dinâmico, viu, o trabalho da FBNB. Eu estou, né, como dirigente da FBNB 15 anos, né, e assim, não teve um dia igual ao outro, tá? Sim, cada dia, questões que vão aparecendo, né? E hoje, comparativamente a 15 anos, é bem diferente, é bem diversificado, né, o trabalho da FBNB. E comparativamente a 40 anos, esse sim Esse aqui é mesmo. é que mudou, né? A gente, nesse encontro agora que a gente fez, a nossa reunião do Conselho de Representantes, Que tem um por ano, né? dois Dois por ano. É um por isso, semestre, né? um por semestre, Então, Muito a bem. gente fez a celebração dos 40 anos, a gente levou as pessoas que estiveram, né? O Felipe Fialho, nosso primeiro presidente, esteve lá. E quando eles relatam, né, toda aquela movimentação que teve, como é que se deu, aquela construção, aquela parceria, a dinâmica dos trabalhadores, a ida e vinda a Brasília para poder, né, nessa interlocução aí com parlamentares, se concretizar tanto o FNE como também a própria criação da FBNB. Então a gente vê que hoje ela tem uma outra dinâmica, né, porque as demandas, né, das relações de trabalho também, elas têm aumentado muito, tá? Banco do Nordeste, quando eu entrei no Banco do Nordeste, era assim, vai entrar, vai ser emprego para a vida toda, vai ganhar bem. Hoje as pessoas entram com outra realidade. Exatamente. Você vê que concurso agora recente, a pessoa chegou com um mês, não vou ficar aqui não é meu lugar não, vou para outro. Já pediu para sair. Já pediu para sair. Então, assim, algo já deixa, né? O que é que a gente precisa fazer para poder melhorar esse banco, inclusive para reter esse trabalhador. Talentos, é uma né? questão financeira, às vezes nem é só financeira, né? Tem outras questões. Então, o banco, ele tinha a FBNB, quando ela foi criada, né? Era a questão do recurso estável para a região e o movimento também para que a FBNB ela, né, se integrasse a outros órgãos aí, e porque a parte de trabalhador estava muito bem, então não precisa. Só que ao longo do tempo, a gente viu que para você ter um banco forte, né, precisa também de ter trabalhador valorizado. Exato, pessoas valorizadas. Isso, então como é que a gente vai fazer com que isso se dê? É a gente lutando para que os processos internos, né, tanto de pessoal como de crédito, eles sejam melhorados, tá? Então, a gente dá conta, a demanda, o ar-condicionado não está funcionando, vamos lá, o que a gente pode fazer? Ou então, o cliente, semana passada o cliente agrediu uma funcionária, a FBNB esteve lá acompanhando a funcionária na delegacia para fazer um BO contra o cliente, e a gente cobra do banco a proteção à trabalhadora que está lá, entendeu? Por que o cliente fez isso? Nunca tinha acontecido na história do banco, assim, né? As pessoas tinham o Banco do Nordeste como parceiro, chegava lá gritando, enfim. Pelo fato de ser mulher, talvez tenha uma questão aí de gênero, né? Então, hoje, a gente está muito com esse olhar, né, também na questão das relações de trabalho. Tem incomodado um pouco, né, porque alguns sindicatos acham que a gente está entrando na seara sindicalista, tá? Mas, enfim, vamos continuar cumprindo o nosso papel, politicamente cobrando, administrativamente também a gente luta pelas melhorias, juridicamente a gente tem crescido demais, sabe? Lavou, assim, de um tempo para cá, a gente tem ingressado muito com ações jurídicas, né? Questionando banco, CAMED, CAPEF, tá? Por questões que a gente está vendo que não está tendo o devido cuidado, o devido zelo, tá? Quando você pega trabalhadores do Banco do Nordeste que hoje não conseguem se aposentar porque o valor que ele vai receber de uma aposentadoria está muito distante de uma realidade
Do padrão de vida até atual, né? Claro, Exato. chega a questão de falta de dignidade, sabe? O trabalhador aposenta e tem que vender o seu patrimônio para poder custear um tratamento médico. Um né? plano de saúde, alguma coisa, sei lá. Então, uma assim, complementação, né? Então, essa conta não está batendo, não está fechando. Então, exato. vamos lá lutando por dignidade previdenciária, lutando por condições de saúde e lutando também para que os trabalhadores que fizeram a história do banco, né, eles possam ser reconhecidos na sua aposentadoria, né? Exatamente. Rita, nós vamos falar agora sobre mulheres na liderança, né? Como mulher, psicóloga e presidente de uma entidade representativa tão importante, como você observa a evolução da participação feminina dentro do Banco do Nordeste? Quais avanços merecem ser celebrados e quais desafios ainda precisam ser superados? Pronto. Tem aqui um dado aqui que eu peguei hoje, né, de um modo geral, né, dentro da categoria bancária, as mulheres, elas representam 48%, tá? Metade mesmo, né? Pois é. No entanto, o acesso, né, a postos maiores, ele é muito, muito baixo, muito comparativamente, né, aos homens, inclusive a própria remuneração, né, 18% inferior. Tem diferença na remuneração? Tem diferença porque, assim, tem a questão da hierarquia, né? Então, assim, tem funções maiores que o acesso de mulheres é muito menor. Não chega, né? Não chega. Então, quando você pega a média da quantidade, né? Então, você vê que a remuneração é maior em locais onde concentra maioria mais homens, né? Porque você entra no Banco do Nordeste, algumas pessoas entram, não tem hora para sair. Então, como é que você concilia, né? Assim, não dá, né? Família, né? Família. Filhos. Embora os avanços, mas ainda é uma cultura muito machista, né? Muito. Então, como é que você dá conta? Aí a mulher que é mãe solo, né? A que é separada. Então, toda essa carga vem aí para a mulher. Então, às vezes, prefere ficar numa função de menos hora, porque faz o trabalho e vai embora. Então, não tem tanta complexidade para não ter que ficar 24 horas, né, se dedicando ao banco, vai cuidar da vida. Exatamente. Que tem. Vai viver, né? Claro. E aí, então, isso é uma realidade, assim, muito diferenciada, né? Na militância, então, essa daí nem se fala, né? Porque se ela não tem tempo nem para o trabalho, a militância é meio que um voluntariado, né? Então, tem que estar muito comprometida mesmo, tem que estar sabendo que naquele espaço não tem o tal do encarreiramento, né? Então, vai trabalhar, então, para poder conciliar ali família e tudo, o salário não vai ter, né? Essa melhoria toda. Então, a gente tem, assim, uma ascensão ainda tímida, sabe? O banco tem feito algumas iniciativas, né? Talvez premiando, né? Eu lembro que recentemente o banco divulgou uma política de que por ser mulher, ela tem uma pontuação maior para incentivar para que mulheres, né, cheguem lá, mas nem isso tem conseguido, sabe? Nem isso, né? Nem isso tem conseguido, né? E também por conta disso, né, a própria relação de trabalho, né? Mulheres gestoras, algumas delas que a gente tem acompanhado, né, são assediadas por seus subordinados, né? Então, assim, se o banco quer mulheres na liderança, né, as condições estruturais não estão tão boas ao ponto de a gestora não vou entregar porque eu não estou conseguindo. Entendeu? Então, realizar um trabalho que eu quero. Né? Quando a gente leva para o banco, não, mas isso é um caso pontual. Isso é um caso pontual seríssimo, né? Que precisa de uma política de recursos humanos que veja essa questão aí e dê condições para melhorar essa relação. Exatamente. Rita, você como psicóloga, qual sua leitura sobre o crescimento do adoecimento emocional entre bancários?
O que mudou nas relações de trabalho nas últimas décadas e quais caminhos podem contribuir para ambientes mais saudáveis e mais humanizados? A questão da saúde mental, O né? adoecimento ele é inerente ao capitalismo, à sociedade moderna, né? Ao mundo da inteligência artificial. Né? Tá todo mundo doente, tá? Em maior ou menor grau, né? Pegando aqui também outro dado que a gente, né, pesquisou, né? São dados recentes, né? Do próprio Organização da Saúde, DIEESE e tudo. A saúde mental, de um modo geral, em 2024, né, afastamento por doença, 471 mil pessoas. É muita gente, né? E bancária, né, população bancária, 14.500, né? Adoecimento, não está nem entrando aqui os que nem têm consciência de que tem a doença. E não são registrados, né? Não são registrados. Pessoas que usam atestado como gripe, né? Suicídios, não está aqui. Né? Os que estão em acompanhamento por uma outra coisa. Então, isso é uma realidade que ela é muito forte, né? Ao ponto de iniciativas como a resolução NR1, né? A NR1 atual, né? Que está aí trazendo aí alguns direcionamentos, né? Apontando algumas possibilidades, tá? Então, no Banco do Nordeste, a gente tem uma realidade, assim, muito, muito alta, né? A própria Caixa Médica está desenvolvendo programas de prevenção. Tá? Né? Para que, tanto por uma atitude individual, as pessoas percebam o limite do que é trabalho, do que é o seu lado humano, né? Que é a vida mesmo. Isso. E também no coletivo, para que as pessoas percebam aquele trabalhador que não está bem, que está precisando de ajuda, que está precisando afastar, né? Nossa reunião do Conselho de Representantes agora no semestre vai abordar isso, tá? Porque a gente precisa estar falando sobre isso. Não dá para a maioria dos colegas indo trabalhar medicado, né? Tarja preta, tá? Porque isso tem outras consequências também. Com certeza. Então, estamos muito preocupados, viu, com essa realidade. Muito bom. Rita, como contador e empresário, acompanho diariamente empresas que dependem de crédito para crescer. Na sua visão, qual é a importância de uma gestão financeira responsável, da boa contabilidade e da educação financeira para que os recursos disponibilizados pelo BNB gerem realmente desenvolvimento sustentável? Isso. É uma necessidade, né? E nós, brasileiros, né? A gente sabe muito administrar crédito, administrar dívidas, né? Administrar essa realidade, porque a gente não teve uma educação financeira, lógico, né? Não tem nas escolas, não tem preparação. Então, assim, é na prática, é na dinâmica, e não tem regra, né? Cada realidade é única, né? Então, no banco a gente diz assim, sabe, casa de ferreiro, espeto de pau, a gente lida com crédito, a gente administra o crédito, né, a gente acompanha, a gente cobra. Está dentro do banco mesmo. Mas a gente cobra aqui do banco uma política de saneamento para os trabalhadores que estão numa situação, né, enfim. Então, essa questão financeira, vou usar aqui uma palavra que a pessoa diz assim, dinheiro não é de Deus. Então, assim, ele tem uma série de conotações, né? Mas é no sentido de que precisa realmente, né, da organização, do planejamento. Agora, isso para começar, porque se já começou desandando, para arrumar fica muito mais complicado ainda, né? Assim, tem pouca chance. Entendeu? Perfeito. Então, sorte quem está tudo organizado, que continue, beleza. Mas para quem não está, para ter isso daí é muito difícil. Então, isso é a realidade também dos nossos clientes do banco, é uma realidade também dos nossos associados, né? Você recebe uma ficha de desfiliação de um gerente de banco dizendo que, olha, infelizmente, eu estou cortando despesas, eu não tenho mais como continuar associado, porque eu não posso pagar o valor mensal da associação.
espera um dia voltar. Então, isso é muito forte, né? É forte, Até porque a associação, ela também, ela tem os seus trabalhadores, tem as atividades, e o que... o único recurso que a gente tem é da contribuição dos associados. Então, se essa realidade não está boa, ela também vai respingar e a gente não vai continuar essa missão e o trabalho que a gente precisa fazer, nosso planejamento, né? Exatamente. Rita, sua formação em serviço social e seu mestrado em políticas públicas certamente ampliam seu olhar sobre o desenvolvimento. Que políticas públicas você considera essenciais para que o Nordeste continue crescendo de forma sustentável e com redução efetiva das desigualdades? Eu citaria que um pouco daquilo que a gente vislumbrou para o Banco do Nordeste, né? O agente de desenvolvimento, né? Naquela estruturação daquela cadeia, porque só vai funcionar se todo elo ele tiver compromisso com o outro, né? Exato. Então, assim, se você pega a questão ambiental, a questão da educação, a questão da cultura, a questão do financeiro também, né? Se isso aí estiver integrado, legal, mas se um estiver acima do outro, não tem como você ter uma coisa que ela seja consolidada, né? E aí nós temos o nosso conselho técnico da FBNB, que um dos nossos consultores lá, ele disse assim, é um modelo que não se sustenta, tá? Porque, assim, sempre vai puxar mais para um lado do que o outro. A gente precisa estar constantemente cobrando para que as áreas, para que as instâncias, né, elas possam funcionar, mas no modelo que a gente tem, um modelo político, onde os interesses pessoais, eles estão acima do coletivo. Do coletivo, né? Então, assim, aqui ou acolá, alguma iniciativa, ela vai ser melhor que outra, tá? Programa de distribuição de renda está aí com esse intuito, né, de dar condição para que aquelas pessoas, elas possam ter o que comer, até porque isso traz um retorno para o país, mesmo assim, é criticado, tem, enfim. E para que essa pessoa também possa sair da condição de miserável, né, para ir para uma outra situação. Então, é uma realidade que a gente vai estar sempre batendo, por isso que a gente vai estar sempre precisando de Banco do Nordeste, vai estar sempre precisando de AFPNB, vai estar sempre precisando de um governo com olhar no outro, mais humano, nas né? pessoas, mais humano, mais justo, mais igualitário. Justo, né? Então, políticas públicas voltadas mesmo para a dignidade das pessoas. Né? Exatamente. Para o básico, né? Fazer o básico bem feito. Isso. Rita, desde o primeiro episódio do Dilavocast, eu trago esse globo aqui. Ele representa um lugar, ele não representa somente um lugar no estúdio. Ele representa um sonho pessoal, conhecer o mundo, ampliar horizontes e compreender como diferentes países enfrentam seus desafios econômicos e sociais. Acredito que viajar, aprender e observar outras experiências nos torna melhores profissionais e melhores seres humanos. Uhum. Quando olhamos para este planeta, percebemos que praticamente todos os países convivem com desigualdades regionais. Há regiões mais desenvolvidas, há continentes mais desenvolvidos do que outros, né? E muitos ainda lutam para oferecer oportunidades à população. Na sua visão, quais experiências internacionais poderiam inspirar o Banco do Nordeste na construção de um modelo de desenvolvimento regional cada vez mais inclusivo, sustentável e humano? Vou pegar aqui só dois exemplos assim que eu, né, não tenho muito esse conhecimento, né, da questão mesmo da, né, é só a leitura, nada embasado não, mas assim, citando, vou pegar aqui o programa de microcrédito, né, nossos colegas quando foram implantar o programa do Banco do Nordeste foram conhecer uma realidade na Indonésia, né, que lá tem tipo assim, como é que você vai emprestar para uma população que não tem o que comer, né? Exatamente. Mas ali foi possível, né, desenvolver com essa questão de que o pouco que precisa vai ter retorno, e a questão da solidariedade, tudo, foi um modelo aí muito bom, né?
a Igreja Católica ela tem procurado muito aquele modelo da economia de comunhão, né? Assim, eu acredito que outras religiões também, né? Eu falo da católica porque foi a que eu me apropriei mais, assim, de conhecer, né? Aquele todos por um. Muito nesse sentido de desenvolver o melhor no coletivo, né? Sempre um foco no coletivo. E o modelo chinês, que também ele entra com a lógica também que ele é diferente, porque ele é tudo muito rápido, né? Mas é muito, assim, uma coisa só vai dar certo se todo mundo tiver bem, né? A máquina vai funcionar, mas ela não vai substituir as pessoas. Então, as pessoas são treinadas, são capacitadas para que aquilo ali aconteça, né? É um modelo que ele vai na contramão do modelo americano por conta disso, europeu, né? Por conta disso tem os conflitos, tudo, né? Mas se a gente tem já um nível de desenvolvimento, né? Assim, digamos, a própria tecnologia, talvez possa trazer aí algumas melhorias, né? Então, exatamente. Vamos torcer, né? Vamos torcer para que a gente possa ver e trazer, né, o que... A propósito do Banco do Nordeste, recentemente o presidente ele foi para a China, né? Deve ter ido buscar lá algum modelo, né? Aprender alguma coisa. Tem aquelas iniciativas de Israel, né? Também da questão da água, né? Então, eu acho que muita coisa a gente pode, né, trazer. Hoje o mundo facilita mais, né? Os estudos são mais compartilhados, o acesso à internet... E está realmente globalizado, agora está, né? O acesso à internet, ele possibilita, né? Possibilidade. Você pega um estudo em inglês, você bota aqui na IA, rapidinho você tem a versão traduzida, então... né? Tá muito facilitado. Rita, neste ano eu estou lançando mais um livro, que é esse aqui, O Tempo de Deus, o Mistério do Número 40 e as Travessias da Alma no Século da Inteligência Artificial. E ele, eu falo muito sobre esse número 40, porque tem muito nos evangelhos, né? Então, esse número 40, ele é muito simbólico. E a FBNB está completando 40 anos de vida agora, de existência, né? Que aprendizados você acha que essa travessia de 40 anos, de 4 décadas, quais foram os aprendizados que a associação, a FBNB, teve na sua trajetória como defensora dos direitos dos trabalhadores do Banco do Nordeste? A característica básica o 40 ele denota, né, maturidade. Maturidade, assim, e é uma maturidade que não perdeu a esperança, né? Porque um pouco mais forte na razão, mas aí também não perdeu a emoção, que isso aí tem que estar muito bem equilibrado, né? Então, assim, ao ponto em que já fez algumas reflexões, já avaliou, já viu que não deu, mas ainda espera, e ainda vê que tem tempo para construir alguma coisa. Então, eu diria que a maturidade é um tempo bom, né? E hoje na FBNB a gente tem um momento em que a experiência de quem está sendo repassada para quem já está também no banco há algum tempo, dá para fazer uma congregação, digamos assim, de mentes. Uma junção, né? Isso, a questão da... que dá para fazer uma transição, assim, para quem vai, né, continuar, para quem vai levar o banco para mais tempo, né? Exatamente. Quem entrou no banco desde o início da FBNB, quem ainda está na FBNB, né, já está pensando em daqui a pouco eu não estou mais aqui. Então, para que a FBNB esteja forte lá, a gente precisa construir aí essas bases. Nós temos muita preocupação, né, de trazer pessoas novas e, ao mesmo tempo, não desinvestir das pessoas que já contribuíram muito tempo, né? Tanto é que os nossos fóruns, ele congrega novos e antigos, entre as experientes, né? Pessoas já não tão jovens assim, né? Jovens há mais tempo, mas que possam ter um diálogo, né? Para que essa transição ela seja feita de uma forma natural. E uma coisa é muito certa, a gente, nós, seres humanos, a gente vai embora, mas as instituições, a gente tem que fortalecer as instituições para elas ficarem, e ficarem cada vez melhores. E para isso a gente precisa preparar esses
sucessores, né? Os jovens de hoje, que vão ser os futuros funcionários do Banco do Nordeste de amanhã, e futuros também servidores e diretores da AFBNB de amanhã, né? Né? E esse seu programa é muito importante para isso, né? Porque está lá, fica publicado, as pessoas veem, escutam, aquela sementinha que vai ficando, né? Vai ficando vai abrindo aí algumas possibilidades. A ideia é essa. Rita, sobre futuro, né? Em períodos eleitorais, naturalmente surgem debates sobre desenvolvimento, políticas públicas e o futuro do Brasil, né? Como a FBNB participa desse debate institucional? A associação costuma elaborar propostas ou documentos para contribuir com a discussão sobre o desenvolvimento do Nordeste e o fortalecimento do Banco do Nordeste? Sim, a gente tem, né, vários... A gente produz muito material. Muito material bom, né? Tem os artigos, né? As notas, as matérias. E relatórios para mandar para eles também, né, Rita? Isso, relatórios também. Já teve, né, a FBNB já publicou livro também. E, mais recentemente, dentro das discussões do nosso Conselho Técnico, o que é que a gente pretende, né? É consolidar os debates, né, os vídeos, os textos, e documento mesmo para a gente produzir. E agora, como a gente faz sempre que tem ano eleitoral, né, de presidenciáveis aí, a gente elabora esse documento, encaminha. Né, com as questões que dizem respeito ao banco, que dizem respeito à região, aquilo que no nosso entendimento, no nosso debate, a gente acha que vai contribuir, né? A gente entrega. O que eles fazem com esse documento, a gente não sabe, mas está tudo lá e vamos continuar fazendo, né? A gente publica também, porque vai ficando, né? Esse material aí, ele vai sendo repassado. A gente está agora pegando o que já tinha, fazendo uma edição, atualizando, né? Alguns dados, algumas coisas, e já procurar aí as interlocuções para que a gente possa entregar, né? Seja para o candidato a presidente, como também das casas legislativas, né? Para que a gente possa fazer com que essa ideia ela possa chegar lá, né? E em nível também de governador do estado, de deputados estaduais, a gente e etc, publica, né? E a gente encaminha, né? A gente tem a nossa mala direta aí, que a gente um movimento bom para os nossos fóruns. O retorno é muito baixo, sabe? Mas a gente, aqui e acolá, a gente sabe que a tarefa também não é fácil. Não é fácil, a gente tem que ficar insistindo, né? E não podemos desistir, tá? Então, é isso mesmo. Rita, tem um quadro aqui no De Lavocast chamado Bate-Bola, certo ou errado, né? O Banco do Nordeste continua sendo indispensável para o desenvolvimento regional? Certo. Sim, né? Crédito sem educação financeira pode gerar mais problemas do que soluções? Sim. Sim, né? Saúde mental deve ser prioridade estratégica nas organizações? Sempre. Completamente, né? A tecnologia substituirá completamente o atendimento humano nos bancos? Nunca. De jeito nenhum, né? Desenvolvimento econômico precisa caminhar junto com inclusão social? Sim, certamente. Liderança se constrói mais por exemplo do que pelo cargo? Com certeza, né? Certeza. Tem toda uma... Se bem que é só certo ou errado, né? Aí a resposta... Mas pode comentar. Mas pode comentar. Como é um ditado que diz assim, a palavra... Acho que assim, a palavra comove, mas o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta, no exatamente. sentido de que né, na literatura aí... marxista, né? A gente diz que o critério da verdade é a prática da vida. É né? a prática. Então, a experiência, o dia a cotidiano, dia, né? Ele é o que mostra realmente o que faz a diferença. Sobre isso, eu sempre dou um exemplo que eu nunca mandei meus filhos estudarem. Eu estudava. Então, quando a gente chegou aqui em 95 pelo Banco do Nordeste, né? Fui trabalhar até aqui na agência da Bezerra de Menezes. E eu lembro, estava com uns 15 anos sem estudar, e eu cheguei aqui só com o ensino médio, né? Então, e 4 filhos, né? 4 filhos, uma mulher e um cachorro, né? E, então, nós fomos... aí eu pensei, vou fazer vestibular. Com 15 anos sem estudar. Aí fiz vestibular na UFC para economia, passei, e fiz na UES para pedagogia e passei, né? Então, sempre eu procurei estudar para mostrar que o exemplo é melhor do que só menino, vai estudar, né?
Com certeza. É referência, né? Exatamente. O cooperativismo e o associativismo serão cada vez mais importantes? Sim. Sim. A inteligência artificial mudará profundamente o sistema financeiro? Tem um impacto Tem um muito impacto grande, muito né? grande, Pode, inclusive, piorar algumas coisas, né? Porque exatamente. a essência da inteligência artificial, ela é uma coisa muito boa, Muito né? boa, Mas, infelizmente, a forma como essas coisas são utilizadas, né? Por mal, né? Tudo que é Exato. usado por mal, ele tem a sua implicação. Com certeza. E a inteligência artificial também, provavelmente, no sistema financeiro, fica até mais fácil para golpes, né? Isso, com certeza, os hackers, né? Para hackers, para aposentados, Isso. as pessoas mais vulneráveis, né? Isso. Aposentados, pessoas do campo, da roça e assim É. por diante, né? Isso, quando não está estruturado, ele entra, né, de qualquer forma, né? Exatamente. Assim como a droga chega, A né, droga que chega, você não tem todo o embasamento, né? Com certeza. O Nordeste possui potencial para ser protagonista do desenvolvimento brasileiro? Tem Potencial grande tem, né? potencialidade. De energia, Claro, de né? terras boas, Só vegetação, turismo, praia, né? solo, tudo, né? Muito bom, Rita, finalmente, cuidar das pessoas é o maior patrimônio de qualquer instituição? Eu acredito. Com certeza. Rita, um conselho final. Qual foi a maior lição que o Banco do Nordeste lhe proporcionou ao longo de sua trajetória profissional? Eita, vamos lá. Eu diria que é a questão da resistência, tá? Não se conformar Não se conformar. com o não, certo? Né? E assim, eu tenho pode ser uma coisa muito mensal também, né? Pode. Assim, eu não me iludo com pouca coisa, não, sabe? E aí também, claro que a questão da maturidade, né, faz você perceber algumas coisas, algumas desilusões que você tem e tudo mais, né, faz você ficar um pouco mais seletiva, um pouco mais piedosa também, sabe? Algumas coisas a gente começa a dizer, não, isso aqui não vale a pena. Então, a resistência e o discernimento para priorizar algumas batalhas. Eu acho que isso é grande desafiador. Aquilo que não compensa, aquilo que vai te dar, ou que vai te dar um problema maior do que o problema que já existe, deixa para segundo plano. Deixa para lá, né? Rita, que mensagem você deixaria para os jovens profissionais que sonham em construir uma carreira comprometida com o desenvolvimento regional e o serviço à sociedade? Bom, a gente tem a questão do propósito, né? A busca, isso é muito importante, a busca, né? Ah, mas só buscar vai... Não, mas procure buscar, né? E também a luta, tá? Porque também as coisas não são fáceis, né? As oportunidades tem, e eu gosto muito do conceito de redes, né? Comunidades, né? Redes e comunidades. Ninguém está sozinho, né? Então, você vai... é filho, é um pet, é mãe, é um vizinho, colega de trabalho, sabe? E todo mundo tem a sua contribuição. Exatamente. Né? Agrega em algum ponto, né? Para que você busque e encontre algumas saídas. E outra coisa, não querer perfeição em tudo, né? Isso, porque todos nós temos nossos defeitos e nossas qualidades, né? Isso, com certeza. Rita, para encerrarmos, como você imagina o Banco do Nordeste e a FBNB nos próximos 40 anos? Qual legado você espera que essas instituições deixem para as futuras gerações? A FBNB, ela vai continuar fazendo o papel dela, tá? O Banco do Nordeste, né? Talvez até o banco dizendo que não, mas a gente sabe que sim, né? Que algumas coisas ouviu a FBNB questionar, ouviu a FBNB protagonizar, né? Recuou em algumas maldades, tá? Em algumas maldades? Isso, Gostei das maldades. Outras teve que recuar por ordem judicial. Tá? A força. A força. E assim, tem pessoas de sensibilidade, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas assim, o mal, ele não é ruim no todo, não. O mal, ele traz algumas lições, né? Exatamente. Inclusive, tanto para a FBNB como para o próprio banco, né? Algumas coisas que estão ali enquanto desconforto, elas vão
apresentar algumas saídas, tá? Então, as saídas de luta ou as saídas mesmo da gente ter acesso, né, a pessoas que têm alguma sensibilidade. Hoje a FPNB, ela não é tão bem aceita pelo Banco do Nordeste, pela gestão do Banco do Nordeste, tá? Pessoas, beleza, tal, reconhece, mas assim, o modelo hoje de gestão, talvez por achar que a FPNB está fazendo um papel que incomoda, como se a FPNB estivesse na contramão. Não é. Não é. Né? Nós estamos juntos, no mesmo barco, né? Estamos juntos, torcendo para que esse banco ele seja cada vez mais forte, mas o nosso papel de entidade, né, de legítima representante de trabalhadores, nós temos 5.300, quase 5.400 associados. Tá? É lutar a favor das pessoas, né? Que validam o nosso trabalho, que nos elegeram recentemente com mais de 90%. Então, as pessoas dão crédito ao trabalho que a gente faz. Então, a gente vai continuar atendendo a esses associados, esses desafios, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. E a consultoria da FPNB para o banco, ela é gratuita, porque a gente aponta aquilo que pode ser melhorado, tá? Então, é um trabalho permanente e contínuo. E melhorado para o banco também, né? Lógico. Rita, agora eu vou deixar aqui para você fazer suas considerações finais. E agora, antes de você fazer, eu quero dar para você aqui a nossa caneca do DeLavoCast, né? Obviamente com os patrocinadores aqui, a FPNB. Muito obrigado. E eu quero também dar meu livro novo aqui para você. Já está aqui, já está oferecido aqui. Rita, não há palavras para agradecer a você, a diretoria, a toda a equipe da FPNB pelo apoio e consideração. Gratidão sempre. Aqui para você obrigada, também. Né? Obrigada. E pode ficar à vontade para você dizer as redes sociais da FPNB, sites e qualquer coisa que você achar conveniente nas suas considerações. Então, pronto. Primeiro, agradecer, né, ao programa por essa oportunidade da gente estar aqui. A gente acompanha também o trabalho, né, do Lavô, na produção de conhecimento, no trabalho mesmo, né, diário, de prestação de serviço que tem feito também para a FPNB, né. Dizer que foi uma satisfação participar desse momento, né, da gente poder dialogar e colocar as coisas da FPNB. E termina também falando, né, de mim mesma, né? E dizer que a FPNB, né, ela é uma entidade que a sede dela está aqui no Benfica, tá? Ali próximo ao Banco do Brasil, próximo à reitoria. A reitoria da UFC. É um local onde a gente está, digamos assim, no meio da cultura, da resistência, né, de intelectuais, né? Tem também muito conhecimento também. E tem também muito ali o lado religioso tudo, né? Sempre com muita abertura, tá? Sempre com muita o ideal mesmo de ajudar, de construir, de melhorar, né? Tanto nas relações de trabalho, nas relações pessoais e principalmente nas lutas, né? A gente também integra aí algumas entidades, né? O Comitê de Defesa das Estatais, a gente acompanha o movimento da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, a gente está também sócia aí da ANAPAR, que é a Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão e de Plano de Autogestão. Muito bom. O DIAP também, que é um órgão que acompanha, né, as questões parlamentares. Então, a gente busca, né? Vamos conseguir tudo? Tentamos, né? Vocês têm alguma parceria com os aposentados também da UFC? Sim, do BNB? Tem BNB. Nós temos também hoje em torno de 1.800 aposentados que são associados, né? Da FPNB, né? E da população ativa do Banco do Nordeste, 50% do pessoal da ativa são associados da FPNB. Então, assim, a gente, né, prioriza o diálogo, tá? E a nossa gestão atual, né, a FPNB firme e pela base. Né? Então, assim, é a firmeza no sentido de que a nossa luta ela é fundamentada, ela é subsidiada, a gente procura sempre ser muito, muito criterioso, né, e muito justo naquilo que o dia a dia nos demanda, tá? E vamos para o enfrentamento, vamos para a resistência, vamos para a luta, né? A luta, ela luta na ideia, luta
nação estruturada, a luta no questionamento, tá? E a luta mesmo por a gente acreditar que vale a pena, né? A vida presta, a vida tá? presta. E a gente... A vida é boa, né? A vida é boa, e ainda estamos aqui porque a gente acredita que nós temos um papel, temos uma missão e podemos contribuir, né? Exatamente. Dentro aqui da nossa né, possibilidade, fazendo cada dia um pouco. Ok, obrigado. E este episódio só chega até aqui, até você, graças aos nossos patrocinadores, a FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., colaborando com o desenvolvimento associativo, educacional e social da nossa região. A Dilavô Soluções Contábeis, há mais de 2 décadas, ajudando empresários a crescer com segurança e inteligência, e a Dilavô Editora e Educação, levando conhecimento, formação e transformação para quem busca alta performance. E assim chegamos ao final de mais um episódio do DilavôCast, com a certeza de que o desenvolvimento de uma sociedade não é construída apenas por grandes projetos ou investimentos. Ele é construído, sobretudo, por pessoas comprometidas com uma missão, por instituições sólidas e por lideranças que compreendem que o verdadeiro progresso precisa alcançar a vida de quem mais precisa. Hoje tivemos a honra de receber Rita Josina Feitosa da Silva, a nossa diretora-presidente da AFBNB, psicóloga, assistente social e mestre em políticas públicas pela UFC, que compartilhou conosco reflexões profundas sobre os 74 anos do Banco do Nordeste e os 40 anos da AFBNB, os desafios do desenvolvimento regional e a valorização dos trabalhadores, a saúde mental, a liderança feminina e o futuro de uma das instituições mais importantes para o crescimento econômico e social do Nordeste brasileiro. Para mim, este episódio possui um significado muito especial. Trabalhei durante 16 anos no Banco do Nordeste, dentro de uma trajetória de mais de 23 anos no sistema financeiro nacional, e foi justamente essa experiência que inspirou minha dissertação de mestrado em desenvolvimento e meio ambiente, através do programa do PRODEMA, que é um programa da Universidade Federal do Ceará, é um programa regional. Isso. Também, são 8 ou 9 universidades públicas do Nordeste. Rever essa história agora sob uma perspectiva do lado e ao lado da Rita Josina reforça minha convicção de que o desenvolvimento regional continua sendo uma das maiores missões que podemos abraçar como sociedade. Também não posso deixar de fazer uma reflexão inspirada no meu novo livro, O Tempo de Deus, o Mistério do Número 40 e as Travessias da Alma no século da inteligência artificial. Os 40 anos da FBNB nos lembra que as grandes instituições também vivem suas travessias. 4 décadas representam amadurecimento, perseverança, renovação e compromisso contínuo com um propósito maior. Que essa história inspire as próximas gerações a defenderem não apenas organizações fortes, mas também pessoas valorizadas, relações humanas saudáveis e um Nordeste cada vez mais desenvolvido, justo e sustentável. Minha gratidão à Rita Josina pela disponibilidade, pela serenidade, pela competência e pela importante missão que desempenha à frente da FBNB. Muito obrigado por compartilhar conosco sua experiência, sua visão e sua esperança de futuro. Nossa gratidão também a você que nos acompanha a cada episódio, compartilha nossos conteúdos e acredita que o conhecimento é um dos maiores instrumentos de transformação da sociedade. Agradecemos de forma muito especial aos nossos patrocinadores, a FBNB, Dilavô Soluções Contábeis e Dilavô Editora e Educação. Se este episódio fez sentido para você, compartilhe com seus colegas, familiares e amigos, inscreva-se no canal
youtube.com/João de Lavor. Acompanhe o De Lavorcast nas principais plataformas de áudio, no Spotify, e siga nossas redes sociais para não perder os próximos capítulos. Eu sou o João de Lavor e este é o De Lavorcast, reafirmando nosso compromisso de levar conhecimento e conteúdo de alto nível, conectando experiência e visão de futuro. Até o próximo episódio, se Deus quiser. De Lavorcast. De Lavorcast.